Boa noite, gente bonita. Que coisa boa estar de novo com vocês aqui. Desculpe, ontem eu não consegui gravar. Tá, minha voz tá rouca também, não sei porquê, mas hoje vamos lá, né? Nós paramos, creio que no versículo 12, não é? Do capítulo 10. Esse capítulo ele é muito interessante. Eu não gostaria de correr muito com ele, porque ele é de suma importância na nossa vida que nós entendamos e que venhamos confrontá-lo com a palavra de Deus, tá bom? Então eu vou correr um pouquinho aqui, mas vamos ver se dá, tá? Versículo 10, só para recapitular um pouquinho. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Versículo 10 do capítulo 10. Então devemos conversar de maneira que inspira e que alegra, sabendo que a conversa torpe é o manancial de uma atmosfera de ódio, de ciúmes, de rixas e de contendas, conforme está em Provérbios conforme está em Efésios, capítulo 4, versículo 25 a 32, que vocês podem ler em casa depois, tá bom? O 12 diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Um gesto de amor é mais do que dar dinheiro. Um gesto de amor com aquele que está sofrendo, com aquele que está debaixo do tacão do pecado, do erro, ele tem um efeito curativo extraordinário, gente. O ódio provoca dissensão, ele provoca divisão, mas o amor cobre todos os pecados. Olha, o amor de Jesus, o amor de Deus, cobriu todos os nossos pecados. E eu devo fazer isso. Você deve fazer isso quando uma pessoa está fraca. Quando uma pessoa pecar, quando uma pessoa estiver fraca, não fale mal dela. Não espalhe aquele pecado. Já chega para ela a vergonha, já chega para ela a desgraça de ter pecado. Não ponha mais esse peso sobre os ombros daquela pobre pessoa que miseravelmente pecou. Certo? Acima de tudo, é o amor de Cristo que expia, que transmite ideia de encobrir e apagar os pecados dos que o aceitam. Então, leve aquela pessoa um pouco de água, um pouco de bálsamo, um pouco de oração, pegue nas mãos dela e diga assim: olha aqui, eu sei que tu errou, eu sei que tu pecou, eu sei que tu fez esse mal, mas recebe o meu amor, recebe a minha oração, recebe o meu carinho, e não vai receber de mim um acréscimo àquilo que te aconteceu. Tá bom? 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Então, entendido como falto de senso, falto de entendimento. Um é guiado com conselhos, o outro necessita de vara, precisa apanhar para poder andar. Parece mula, parece cavalo, né? Que coisa triste. Deus procura atrair a si e educar seus filhos com suas palavras e outros meios com que nos disciplina. Ele procura nos atrair. Alguns dizem ou no amor ou na dor. Eu não gosto muito desse termo, mas às vezes Deus tem que puxar nossa orelha, às vezes Deus tem que dar umas sacudidas em nós, às vezes Deus tem que permitir alguma provinha, né, ou uma provona, para a gente se acordar. Porém, o prudente aprende com os conselhos e com os exemplos bons, e não praticados pelas pessoas que os rodeia. Ele aprende com o conselho. Ele não aprende com as práticas erradas dos outros. Porém, o imprudente avança o sinal sem avaliar as consequências de seus atos, e logo ali colide com a vara, que sempre é doída, traumática e deixa sérias cicatrizes que nunca mais às vezes desaparecem. Existem erros que cometemos, que nós vamos conviver com eles a vida inteira como Davi. Nunca mais sairá de tua casa esta vergonha.
A vergonha de você ter adulterado com Betseba, ter gerado um filho nela, ter enganado o marido dela e ter mandado matar. Então, ficou aquela desgraça na vida dele, e dali para frente foi muita desgraça na casa de Davi. A sabedoria deve ser cultivada, mas precisa ter atrás dela pessoas prudentes. Se não for prudente, minha irmã, infelizmente, as coisas ruins, as coisas erradas vão acontecer, mas nós estamos aprendendo com a palavra a andar prudentemente, sabiamente, esperando no Senhor. O melhor antídoto para a arrogância, para o orgulho, para a soberba, é o resultado do sem juízo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. O antídoto para isso é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Esse aí é o antídoto para a gente poder vencer. Não tem outro. Então leia. Leia Gálatas 5, 22 e 23. E você vê o que deve e o que não deve fazer. Tá bom? Fruto do Espírito. Quem não tem juízo e nem sabedoria torna-se saco de pancada dos de fora e dos de dentro de seus relacionamentos. Quem não tem juízo apanha que nem cachorro ladrão. Apanha que nem gato que gosta de roubar a linguiça da cozinha. Apanha demais, gente. Não convém sofrer assim. Então nós vimos o conceito que nos traz em Provérbios capítulo 18, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então, a soberba, a altivez, precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 111, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Nós já lemos, mas repetir não faz mal. Então, quando entendemos que o reino de Deus tem que entrar dentro de nós, o temor do Senhor nos abraça e nos envolve com os padrões éticos judaicos e do Novo Testamento, e nos tornam pessoas de bom senso, bom comportamento e com bons princípios, e por aí vai. É a Bíblia, é a palavra. Não adianta. Mas eu quero seguir a Bíblia. Mas não lê, não adianta. Vai entender o quê? Por isso estamos explicando. Por isso estamos estudando Provérbios. Para nós entendermos. Para eu entender. Para você entender. E para eu pôr em prática e para nós pormos em prática. Temor não é medo, gente. É reverência. É determinação em obedecer o recomendado e o ensinado. Temor não é medo. Eu nunca tive medo do meu pai. Tive respeito, tive temor. Entendeu? E nem da minha mãe. Este estado de honra privilegiada é promessa de Deus e não privilégio de alguns. Isso é promessa de Deus. O cara não nasce assim. A pessoa não nasce assim. Isso aqui é um privilégio dado por Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. É só pegar e viver que está tudo certinho. E com felicidade aqui e na eternidade. É pegar ou largar. Não adianta a gente querer enfeitar o pavão. Tem jeito, pavão é pavão. Nós temos é que obedecer a palavra, é que ouvir a palavra, é que ler a palavra, entender a palavra e pôr em prática. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é convite à ruína. É bronca na certa, é desgraça na certa. Os lábios acumulam conhecimento. O sábio conserva um conhecimento acumulado de suas declarações de sabedoria. De fato, é para isso que ele vive. Embora obtenha seu dinheiro da parte de algum emprego secular ou de seus próprios negócios, este homem é sábio. No entanto, continua sendo um aprendiz diligente. O sábio está sempre aprendendo. A sabedoria é um tesouro do homem bom.
ele vive adicionando riquezas a esse tesouro. O sábio, ele vive adicionando mais sabedoria, adicionando riquezas ao seu próprio tesouro. O homem bom tira do seu tesouro boas coisas, boas coisas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira más coisas más. Mateus 12, 35. Não adianta, ó, tá aqui dentro. Todo o escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, muito valiosas. Então, aqueles que ensinam, tiram do seu depósito. Por que eu estou ensinando vocês? Porque eu estudei, porque eu li, porque eu escrevi, porque eu copiei. Entende? Tem muita coisa aqui que eu copiei. E outras eu escrevi, mas eu tive que estudar para poder falar a vocês. Então, estou tirando dentro do meu tesouro para acrescentar o tesouro de vocês, né? O homem bom tira de seu tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Todo escriba, já li para vocês, né? Mateus diz o seguinte, Mateus capítulo 3, versículo 52. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E é o que eu estou fazendo. Falando coisas novas que eu aprendi, que eu estudei, lendo provérbios, e também coisas velhas como o texto de provérbios. Está dando para entender? A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Aqui, possivelmente, temos ricos bons e generosos, que têm uma proteção a mais em suas cidades, em virtude de suas posses. Os hebreus sempre associavam prosperidade à fidelidade à palavra de Deus. Sempre o judeu associou prosperidade à fidelidade à palavra de Deus. Não obstante a riqueza não possa ser colocada acima da honra, Provérbios 28, 20. O trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são por ilusão. Tá vendo? Esses camaradas que ganham dinheiro fácil aí, como eles perdem fácil também, gastam fácil e vão acabar na cadeia. Então, dinheiro fácil, esquemas para ganhar dinheiro fácil são por ilusão. Vamos ganhar dinheiro direitinho, vamos ganhar o nosso pão de cada dia, vamos dizimar direitinho, porque é assim que a coisa funciona. 13. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Por quê? Porque tem maldição. Está tudo errado. Então, quando os sábios trabalham, obtêm vida material e vida espiritual. Provérbios 4, 13, que diz assim: apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não adianta querer ser espertinho. Então, quando o sábio trabalha, obtém a vida material e também a espiritual. Agora, quando o sujeito é espertinho, tem maldição e vai cair na mão da lei, mais hoje ou mais amanhã. Isso porque Deus os abençoa por causa de um coração contrito e piedoso. Noutra tradução, onde fala trabalho corresponde à renda, então fica assim, noutra tradução, uma outra versão bíblica: o homem bom ganha um bom salário porque é Deus que o faz prosperar. Pegar ou largar. Ou andar honestamente, com sabedoria, aprendendo com a palavra, não entrar em esquemas que não convém, ou se ferrar, se danar todo, mais hoje ou mais amanhã. O homem bom aplica seu dinheiro em coisas boas, em si mesmo, em seus familiares e nos seus próximos. Ele aprende a repartir com aqueles que precisam. Já o pecador trabalha para comer, beber e aprisionar sua vida pecadora.
Ele aprisiona sua vida pecadora. Quanto mais dinheiro tiver, em mais maldades ele poderá envolver-se, pois usa seu dinheiro para uma vida abundante de engano. Essa é a noção de prosperidade do ímpio. Eu tenho que aproveitar a vida aqui e agora. Eu sei lá o que tem do outro lado, porque ele não conhece a palavra. Então eu vou queimar tudo que eu posso agora aqui e sai da minha frente. Certo? Essa é a noção de prosperidade do ímpio. Por isso a Bíblia diz, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Não adianta. E o ímpio vive para receber o salário do pecado. Porque ele não conhece a palavra, não quer conhecer a palavra, não quer conhecer a Deus, não quer a sabedoria bíblica. Fazer-se o quê? Eu e você? Vamos obedecer à Bíblia. É isso que nós queremos. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Mudou de assunto agora. Mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Além de se desencaminhar o cabeçudo, desencaminha outros ainda. Então aqui nós encontramos a pessoa que se deleita na lei de Deus e com temor a pratica, obedecendo os seus princípios de modo de conduta em semelhança ao seu Criador. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão descaminha a outros. Provérbios 4:13, que diz assim: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Apegue-se à instrução, apegue-se ao texto bíblico, apegue-se à palavra de Deus. Aplique-se em aprender e a obedecer à lei de Deus, pois ela é transmissora de vida. Não é difícil, não. Não é difícil. Não vem para cá dizer para mim que isso é muito difícil. Não é, não. É fácil e bom. É só obedecer. Mas só vai obedecer se estudar, se ler, se aprender. O homem que repele as instruções se desvia e começa a vagabundear. Na verdade, começa a vagabundear na vereda do pecado, encaminhando outros ao mesmo comportamento, tornando-se fonte de desastres. E pior, ele se tornou refratário ao ensino, duro ao ensino. Ficou impermeável ao que é certo e ao que é bom. Não entra mais nada naquela cabeça. Não entra mais nada naquele coração. Isso chama-se consciência cauterizada. 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha a calúnia é burro, é tolo. O engano pode tomar duas formas: o de encobrir a verdade ou de pronunciar falsidade, que é aquele caso que nós estávamos falando lá atrás, que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Então tem duas formas: ou encobrir a verdade ou pronunciar falsidade. Esse tipo de pessoa oculta seu ódio atrás de uma linguagem mentirosa. Olhe bem. Atrás de uma linguagem com mentiras e astutas como uma serpente, e muitas das vezes defendendo causas justas, mas com veneno mortal debaixo de suas unhas, debaixo de sua língua. Olha, não tem nada a ver com isso, mas essa pessoa fez isso, fez mesmo, mas é nosso problema? Eu sou o autor? É eu que vou pagar? Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Quem espalha calúnia é tolo. Então essas pessoas, elas têm debaixo das unhas veneno, tem veneno na língua. Ô Jesus, tem misericórdia. Reunião de oração nas igrejas, círculo de oração. Jesus, tem misericórdia da filha da irmã Candinha que está grávida e não sabe nem de quem. O que você tem que fazer essa oração? Que tipo de oração mais esquisita é essa? Isso não é oração, isso chama-se oração fofoqueira. Oração que vem vindo lá do veneninho da língua. Muito cuidado com isso. Esse tipo de pessoa é um tolo honesto,
mas nem por isso deixa de ser um elemento destruidor. E não podemos nos deixar enganar, pois o ódio e a calúnia são parceiros de jornada e andam de mãos dadas. Os dois vivem para provocar esse tipo de jogo e de ferimentos em pessoas inocentes e em pessoas culpadas também. A vida do outro não é minha. Se eu puder ajudar, ajudo. Se eu não puder, bico fechado, joelho no chão, boca no pó, e vai jejuar por aquele irmão, por aquela irmã. É isso que você tem que fazer. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Versículo 19, olha só. É melhor falar pouco e pensar muito antes de falar. Nós temos uma disposição para falar que é uma maravilha. Maravilha. E temos uma dificuldade para manter essa boquinha fechada. Precisamos ter muita parcimônia no falar, muito cuidado. Alguém diz que falar é barato, e de fato o é. A gente não paga nada para falar. Quando falamos besteiras sem alvo e sem foco construtivo, isso aqui é a maior desgraça que tem. Todas as palavras tocam o coração, ou para o bem, ou para o mal. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu digo que no dia do juízo, olhe bem, Deus está de olho. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. E aquele comentáriozinho do pastor lá, que foi feito, da esposa do pastor, do presbítero, aquele comentáriozinho besta lá da líder da UFEBRAC. Mas eu digo, Jesus falando, Deus está de olho, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vamos prestar atenção. Muito poucas pessoas estão fora deste triste defeito, pois é difícil falar muito sem errar. O homem sábio e bom, se não vive falando insensatamente, pelo contrário, ele restringira os lábios, ele restringira os seus lábios quando se sentir impelido de falar demais. O homem bom, ele fica quieto, ele restringe, ele trava. Ele trava para não errar. Certo? O homem que é sábio aprende a controlar sua língua. O homem sábio, ele não fica aí vomitando bobagem para fora, não. Tiago capítulo 3, alguns versículos que eu quero ler para vocês. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. 5, eu li o 2. Vamos para o 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que coisa horrível. Versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Viu quem é a sua língua? Viu o que é a língua? Vamos cuidar. Provérbios capítulo 17, versículo 27 e 28. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, parecerá que tem juízo. Até o tolo, até o insensato passa por inteligente se calar a boca. Minha gente, vamos ter cuidado com a nossa linguinha, vamos ter cuidado com as nossas palavras, vamos ter cuidado quando a gente fica triste, vamos ter cuidado quando a gente fica com raiva, vamos ter cuidado quando a gente fica contrariado com o marido, com o filho,
com a esposa, com os outros. 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem nenhum valor. Que coisa terrível. Efésios 4, 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que as nossas palavras sejam coisas que edifiquem. As palavras dos justos, 21, dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção de Deus é que enriquece e não traz dor. Mas as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas o insensato morre por falta de juízo. Para conseguirmos as riquezas terrenas, essa mistura de tristeza e bastante dores do trabalho, mas as riquezas materiais, precisamos conseguir com essas riquezas aqui, com tristeza e muito trabalho. É isso que diz o texto. Mas as riquezas materiais ideais dadas por Deus não têm essa adição perniciosa, porque é bênção de Deus. A bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. As riquezas espirituais vidas de Deus, naturalmente, não tem nenhuma mistura com as tristezas, como as terrenas naturalmente têm. Para a gente conseguir, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que isso, aquilo, aquilo outro. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Os insensatos divertem-se com a vida caótica e prejudicial. Para ele, aqui tudo é uma grande comédia. Tudo é uma comédia. Eles têm prazer em pecar e conduzir outras pessoas ao pecado. Também se divertem com as consequências advindas dessas práticas. Se diverte por ver os outros cair, ver os outros se ferrar, ver os outros errar. Provérbios 1, 11 e 12 diz assim: se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Versículo 12, nós já lemos isso aqui, já vimos. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Nós já lemos e estudamos esse versículo. O ímpio não precisa de motivos para fazer o mal. Ele naturalmente faz o mal, pois ele é maligno e desfruta com prazer vendo a destruição de seus semelhantes. Impressionante que o homem mau não dorme enquanto não tiver a chance de fazer algo maligno. Ele não sossega. Ele tem que fazer alguma coisa errada antes de dormir. Que coisa do inferno. Provérbios 4,16. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono e se não causarem a ruína, se não causarem a ruína de alguém. Não dorme direito. Eu não fiz nada de mal para alguém. 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhe será concedido. Que maravilha! Viu como vale a pena? Olhar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Certo? O que este tipo de pessoa teme em sua mente se tornará seu caso infeliz. Mais cedo ou mais tarde, seu temor de aflição, calamidades, julgamentos divino nesta vida e na vida futura. Vai colher aquilo que plantou. 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre, perpétuo fundamento. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme.
Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Os ímpios vão passar por tempestades por causa daquilo que têm feito. E essa tempestade assemelha-se a um tornado que leva ao esquecimento e leva à morte. Nós, não, que estamos sobre a rocha que chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Um outro assuntinho sério aqui, hein? O temor do Senhor prolonga a vida, mas 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Assim como o vinagre prejudica o paladar e embota os dentes, assim como a fumaça fere a vista, fazendo-nos lacrimar e causam perda do olfato, tudo ilustra a ação de um preguiçoso a ação de um preguiçoso de determinada missão. Assim acontece ao que encarregam tudo ilustra a ação prejudicada. Assim acontece aos que encarregam um preguiçoso determinada missão. 10, 27 e 28. O crente não deve aprender a sabedoria e aplicá-la na vida diária com diligência e zelo. Certo? O crente o crente deve aprender a sabedoria e praticá-la na vida diária com diligência e zelo. Tudo, porém, depende da bênção de Deus e de quem o crente também espera. Não se junte com gente ruim. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso... Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será extirpada, cortada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Sabedoria, oh, que beleza! Significa a qualidade de ser inteligente e ao mesmo tempo treinado. Inclui qualquer tipo de prática técnica. A plenitude da sabedoria pertence somente a Deus. Está lá em João capítulo 12, versículo 13 a 25. Um trecho que, aliás, ideia da sabedoria, dá uma ideia tremenda de sabedoria. Também olha Provérbios, capítulo 13, o 13 nós estamos, capítulo 13. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquele que adquire entendimento. Provérbios 11, 1 a 31. E aqui nós terminamos o 10, gente. Foi longinho demais, mas eu consegui. Então, feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. É feliz. Minhas irmãs, desculpe eu correr tanto hoje, isso aqui deveria ser dividido em 2 vezes. Mas como eu já estava atrasado, eu dei uma corridinha. Procurem ouvir com atenção, ler com atenção, e vocês vão entender, porque o Espírito Santo é que nos faz compreender a palavra. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, guarde e tenha um bom proveito com Provérbios.